Esse talvez seja um dos únicos vídeos já postados aqui nesse canal que vai ressoar uns 100% das pessoas que vão assisti-lo. Hoje nós vamos falar sobre ataques espirituais. E, primeiramente, eu quero dizer para você qual é a origem, ou quais são as possíveis origens dos ataques espirituais que talvez você esteja passando, já tenha passado, saiba ou conheça alguém que está passando, ou você pode identificar na sua vida a partir de hoje, de uma maneira muito mais consciente, quando isso vier a acontecer aí com você, tá? A origem do ataque espiritual, ela pode ser diversa. A gente pode falar aqui de magia, de feitiço, a gente pode falar de espíritos obsessores que estão soltos por aí, vagando por aí e de alguma forma eles chegam até você. A gente pode falar da famosa praga, a gente pode falar da inveja, a gente pode falar do olho gordo, a gente pode falar de desejos, né, que são enviados aí na nossa direção. Então, a origem desse ataque, ele pode ser assim, N formas, né? A que eu estou trazendo aqui para você são as mais conhecidas ou as mais comuns, mas podem ter outras formas também que talvez nem eu mesmo conheça ou você não conheça. Se você conhece também, você pode deixar aqui abaixo nos comentários, tá? Para compartilhar com mais pessoas e para que eu também possa ficar sabendo. Só que independente da origem desse ataque espiritual, tem uma coisa muito importante que poucas pessoas falam sobre isso e poucas pessoas que passam por isso têm esse conhecimento, que é a frequência vibratória, a frequência energética. Independente da forma que esse ataque espiritual ele queira, né, na verdade, se manifestar na sua vida, ou seja, de fato enviado, né, para você, se for um caso aqui de magia ou de feitiço feito, né, exclusivamente aí para a sua pessoa, ele vai precisar encontrar uma sintonia com você, porque tudo é energia. Então, a partir do momento que você entende que você está vivendo num universo totalmente energético, né, que o todo, ele é mente, mas ele também é energia, e tudo tem um campo eletromagnético, você entende que não é porque foi feita alguma coisa para você, que de fato esse algo ele vai chegar até você na potência do que foi feito, ou do que foi enviado, ou do que foi desejado. Então, a origem do ataque espiritual ela pode ser várias, porém, a forma que ele se manifesta na tua vida é através da sua frequência vibratória, que vai se alinhar com a frequência desse ataque espiritual, novamente, independente do jeito que ele tenha vindo para você, para que aí ele possa começar a atuar no seu campo energético, causando aí na sua vida várias coisas que são os famosos sintomas, né? Que daqui a pouquinho eu vou estar abordando eles aqui para com você. Então acho que até esse presente momento você consegue entender uma coisa que é assim, querendo ou não, conscientemente ou não, nós que abrimos a porta para que esses ataques eles possam acontecer. Ah, Leonardo, mas eu não tenho culpa que a pessoa ela fez uma magia para mim, que a pessoa me inveja, que a pessoa de alguma forma lançou lá uma maldição, lançou palavras sobre mim. Sim, você não tem culpa, eu não tenho culpa de nada em relação a isso, porque não pedimos para que isso fosse feito, né, para nós, para a nossa vida, para a nossa energia. Porém, não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Qual é a responsabilidade que você tem em cima dos cuidados da sua própria energia, da sua própria vida, para que você não se alinhe com essas frequências que foram enviadas para você? Em um outro caso também, que é muito comum, né, e a gente precisa abordar ele aqui, é o caso dos espíritos obsessores. Espíritos que estão por aí, né, pessoas que já desencarnaram, ou seja, o espírito dessas pessoas saíram do corpo delas, porque elas desencarnaram, e de fato eles não conseguiram encontrar o caminho para o plano espiritual. Por mais que mentores e guias espirituais venham buscar esse espírito, nós sempre teremos o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele não vale somente aqui na matéria, ele vale também no plano espiritual. Então, se eu desencarno hoje e os meus mentores espirituais vêm me buscar para me levar para um plano espiritual, para que eu possa continuar a minha evolução, e eu, pelo meu livre-arbítrio, digo que não, que eu quero continuar aqui porque eu amo, não sei, a minha casa, as minhas coisas, os meus animais, a minha família, né, a minha esposa, o meu marido, seja quem for, né, que você ame aí na sua vida, entende? Os seus filhos, por exemplo, e você diga que você não quer ir. Eles vão respeitar o seu livre-arbítrio e você vai permanecer aqui. Só que quando você permanece aqui como espírito no mundo material, você não precisa mais de comida, você não precisa mais de água, você não precisa mais pagar aí a conta de água, a conta de luz, né? Você não precisa mais das coisas materiais que o mundo ele pode aí te oferecer para facilitar a sua vida. Você precisa de energia. Você precisa do famoso ectoplasma. Se você não sabe o que é o ectoplasma, nunca ouviu falar, pesquisa no Google fotos que você vai ver. Mas é uma espécie, é como se fosse um líquido, tá? Etérico, que nós soltamos pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, pelo umbigo, também por outras áreas aí do corpo, mas a que tem, digamos, maior comprovação
são essas áreas. Então, esses espíritos que eles estão perdidos por aí, eles precisam se alimentar do ectoplasma, que é essa energia, né, parte da energia vital que a gente libera, inconscientemente falando, a todo momento, tá? Nós estamos aí soltando essa energia, mas principalmente quando nós estamos dormindo. Por isso que temos, né, muitas vezes aí pesadelos, ou temos sensações de presenças, etc. Pode ser nessas energias, esses espíritos que ficaram soltos por aí, tentando de alguma forma se alimentar do nosso ectoplasma, tá? E aí, novamente, nós vamos cair no mesmo ponto, que é o ponto da frequência vibratória. Se você não está alinhado com a frequência baixa desse espírito, ele não vai chegar até você, tá? E aí, pessoal, tem outros casos também que a gente pode até mesmo aqui deixar, né, como pontos aí a você observar, como, por exemplo, um caso de obsessão de um parente seu que desencarnou. Vamos supor que você tinha, na verdade, um marido, né? E esse marido amava você, gostava muito de você, e quando ele partiu, ele falou assim: não, eu não vou, mentores, porque eu não quero deixar a minha esposa sozinha, entende? Então vou ficar aqui com ela. E esse espírito ele fica naquela casa. Então ali não é um caso, né, onde, por exemplo, o espírito ele veio de outro lugar e aí ele está na sua casa, ou ele está perto de você por um alinhamento de frequência, mas por uma energia onde a pessoa, né, ela já tinha um apego em relação a você, a casa, a matéria, e ela resolveu ficar ali. Esse caso é um caso onde o alinhamento de frequência ele continua, mas ele não é 100% do que vai decidir se isso vai ou não acontecer, tá? Aí é o caso de você perceber também, procurar, né, ajuda. Todos os casos nós podemos procurar ajuda, por quê? Quando estamos falando aqui da questão voltada para obsessão, nós estamos falando também de uma ajuda que nós podemos proporcionar ao espírito que não conseguiu encontrar o plano espiritual. Porque não é somente uma questão de livre-arbítrio, é uma questão também de consciência. Vamos supor que eu não tenha uma determinada consciência, um determinado conhecimento. Quando eu desencarnar, eu posso nem saber que eu desencarnei. E eu posso ver os meus mentores espirituais, eles podem se apresentar para mim dessa forma, mas eu não acreditar. Por quê? Eu nunca soube em vida que eu tinha mentores espirituais. Eu nunca soube em vida que eu não vim para cá sozinho. Então, como que depois da vida eu vou adquirir uma consciência que nem em vida eu tive? Por isso que a nossa evolução, ela acontece aqui, na matéria, porque a consciência que você está adquirindo aqui é a mesma consciência que você vai levar com você para o plano espiritual. Não existe essa mudança, não existe essa energia de que desencarnei, vou passar a ver tudo, ou vou ver, né, o mundo espiritual todo, não vou ter mais a consciência que eu tinha, né? Vou ser uma outra pessoa. Não é assim que as coisas funcionam. Então a gente tem que procurar a nossa evolução aqui nessa dimensão para que nós mesmos também possamos facilitar esse nosso processo de passagem após o nosso desencarne, tá? Mas voltando, né, no caso, por exemplo, do marido lá que não quis partir para o plano espiritual, é uma energia de afinidade que já existia. E aí, mesmo assim, o seu cuidado, né, com a sua frequência, com a sua vibração, ela é muito importante porque se você não está na frequência, né, desse marido desencarnado, vai chegar uma hora que ele mesmo não vai suportar ficar junto com você, tá? Porque o espírito não é que ele vai de tudo induzir você a se sentir de uma determinada forma, conscientemente falando. Por quê? Quando a gente fala de espírito obsessor, não é que todo espírito obsessor é maligno, não é que o espírito ele tá ali falando assim: olha, eu vou prejudicar você, eu vou fazer maldade com você, eu vou sugar toda a sua energia, você vai ficar acabada, né, você vai ficar acabado. Não é sobre isso, não é todos que são assim, né? Vai muito também da história de vida da própria pessoa aqui na Terra. Então você já era uma pessoa, digamos que maligna, né? Uma pessoa que queria ver o mal dos outros. Quando ela desencarna, ela pode continuar da mesma forma, porque a consciência ainda é a mesma. Mas se era uma pessoa que simplesmente te amava, ela pode achar que com esse amor ela não vai te prejudicar, só que ela vai, porque ela já não está mais em vida. Então a energia que ela compartilhava com você já não é mais a mesma. E aí sim, inconscientemente falando, ela pode estar prejudicando você. Então é muito importante que vocês procurem ajuda, né? Uma casa espírita, uma casa de umbanda, ou até mesmo a igreja evangélica, a igreja católica, para fazer uma oração, né? Está buscando encaminhar aí esse espírito também, tá? Então essas são as possíveis origens do ataque espiritual. Eu estou olhando aqui para baixo, pessoal, porque eu fiz uma lista para mim seguir os pontos aqui, para não ficar sem nexo o que a gente está falando, tá? Então eu estou acompanhando aqui conforme a gente vai conversando aqui. E eu quero dizer para você agora o que é, né, o ataque espiritual. Basicamente eu já falei, mas o ataque espiritual é quando forças, energias, vibrações, campos eletromagnéticos, né, de baixa energia, elas chegam até você. Elas tentam se aproximar de você. Novamente, isso pode ser consciente ou inconscientemente falando, quando estamos
estamos falando de espíritos, né? Quando estamos falando de pessoas que já desencarnaram e estão soltas por aí. Mas sabemos também que na magia, na feitiçaria, existem energias trevosas que estão dispostas a trabalhar pelo pedido daquela pessoa para chegar até você. Só que elas não vão interferir diretamente falando ou conseguir uma conexão com você a depender da frequência que você tá. Só que uma coisa que é muito importante aqui, que eu quero falar para você, e é o seguinte, elas vão tentar de tudo. Então aqui você pode, digamos que, cair em tentação, tá? Eu vou utilizar esse termo aqui, mas não no sentido bíblico ou não no sentido religioso, mas no sentido de várias coisas puderem começar a acontecer na tua vida para que você baixe a sua frequência e você consiga se conectar com a energia dessa magia, né, vamos dizer assim, ou desse feitiço, seja do que for enviado aí para você. Outro exemplo que eu quero te dar, a inveja, ela não é um espírito, a inveja é uma energia. E quando você olha por uma questão áurica, a inveja, ela tem uma cor ali vermelha, ela tem uma cor às vezes um pouco acinzentada, um pouco preta, depende da frequência que ela foi enviada, do grau também, né, que ela foi enviado aí para aquela pessoa. Então, quando a gente fala, por exemplo, da inveja, é uma energia que ela tenta se aproximar da sua energia, né? Creio eu que você saiba que todos nós temos um campo eletromagnético ao nosso redor, né? Nós temos aí a nossa aura, vamos dizer assim, que fica mais fácil da gente entender. Então, essa aura, ela está se conectando a todo momento com várias energias, né? Esse campo eletromagnético, ele está atraindo, ele está repelindo, então depende da frequência que você está vibrando para saber o que está vindo na sua direção. Só que quando, por exemplo, uma inveja ela é enviada para você, ela vai ficar próxima de você e ela vai tentar a todo momento, como se ela ficasse aqui, ela vai tentar a todo momento invadir o seu campo. E qual é a oportunidade que essa inveja tem de entrar? Quando você baixa a sua vibração. Então, de repente, se você alimenta o ódio, se você alimenta a mágoa, se você alimenta energias voltadas, por exemplo, para inveja de outra pessoa, por quê? É compatibilidade. Se eu recebi inveja, eu estou invejando alguém, tem caminhos aí para que isso possa acontecer. A mesma coisa, pessoal, vai se dar aqui também dentro de uma situação que é assim. Se você fez uma magia para prejudicar uma pessoa e uma pessoa fez uma magia para prejudicar você, existe compatibilidade para que a magia que fulano fez para prejudicar você chegue na tua vida, tá? Isso também é importante você saber. Porque o universo, ele trabalha dentro de uma energia de justiça. E essa justiça não tem a ver com vingança, mas tem a ver com caminhos existentes na tua vida para que alguma coisa possa chegar. Então, nesse ponto é importante você saber também, os cuidados são os mesmos, né? Mas aí a gente começa a entender que assim, por que, né, que a gente joga, de repente, uma pedra, aquela pedra ela pode voltar aí também na nossa direção, tá? Então, esse é, né, o que é o ataque espiritual. E como detectar, Leonardo, esse ataque na minha vida? Será que eu estou passando? Já passei? Será que tem pessoas, né, que estão passando aí ao meu redor? Antes de mais nada, eu quero dizer para você, procure o médico, procure a medicina, procure a ciência. Nem tudo que eu vou dizer aqui é somente ataque espiritual. Pode ser que seja algo relacionado aí com a sua saúde física. Então é muito importante que você procure o médico. Agora, já procurou o médico, já fez tudo que poderia fazer na base da ciência, da medicina, né, ou de outras opções aí que você conheça também e não está dando certo, pode ser sim o ataque espiritual que você está passando, independente da origem, tá? E um ponto também que é importante, não importa, pessoal, muito saber da onde está vindo, tá? Se é magia, se é feitiço, se é isso, se é aquilo, se é obsessor, o que pode ser? Isso não é a grande importância dos cuidados que a gente precisa ter. O grande cuidado é com a nossa energia, é com a nossa frequência. Eu vou falar para você aqui, no último tópico, quais são os cuidados que você precisa ter para você evitar o ataque espiritual. E se você detecta, através desse vídeo, que você está passando por isso na sua vida, o que você pode fazer também para começar aí a se cuidar ou ajudar alguém que você sabe que possa estar passando por isso também, tá? O primeiro sintoma que eu trouxe aqui para você é a irritabilidade. Então você começa a ficar nervoso, nervosa, tudo te incomoda, de repente a pessoa falou uma coisa e você já quer explodir, e aí você já fica nervoso, já fica nervosa, e aí você tem que prestar atenção no seu temperamento e se questionar, por que eu estou assim? Ah, Leonardo, mas fulano falou uma coisa ali que assim, mexe nos meus nervos, né? Tudo bem, cada um tem o seu nível, né, de limite, de paciência, etc. Mas aqui não é um caso onde algo já está acontecendo há muito tempo. Aqui é um caso onde eu estou muito bem agora, daqui 5 minutos eu começo a ficar nervoso. Eu sinto uma ira, né? Aqui vem a questão da ira, pessoal. A ira, ela é algo que se manifesta muito no ataque espiritual. De repente você pode sentir vontade de quebrar as coisas, de bater em alguém, nem agredir ali uma pessoa na rua e de repente você nem conhece, né? Abrigar com seus filhos, com seus animais.
Entende? Essa irritabilidade não é uma situação que ela talvez aí, depende, né, de como você vive a sua vida, você interprete isso como algo comum, ou que alguém causou em você. E assim, mesmo que você ache que alguém causou em você essa irritabilidade, é preciso você começar a verificar por que o que o outro faz afeta tanto você. Entende? E não jogar, né, essa culpa e nem pegar uma culpa que talvez ela não seja sua, mas pegar a sua parte de responsabilidade dentro aí dos cuidados que você precisa ter. E junto também da irritabilidade, a gente traz a mudança de humor, né, que tem um pouco a ver aí com a questão. Mas essa mudança de humor, ela pode ser algo simplesmente repentino. Tô ótimo agora, muito bem comigo mesmo. Do nada me vem uma tristeza muito grande. Ou me vem uma energia que também pode ter a ver com a irritabilidade, né, que eu falei. Ou vem uma mágoa, vem uma angústia, uma situação assim muito estranha que eu não sei explicar por que aquilo aconteceu, tá? Geralmente, esses sintomas do ataque espiritual, a gente não vai saber falar o porquê. Por isso que eu disse pra você, alguém até pode, né, ter deixado você nervoso, nervosa, ou isso é diário na sua vida, mas você sabe quem foi. Você sabe o que foi também. No ataque espiritual a gente não sabe. Então é algo assim que do nada surge, do nada acontece, pega aí você literalmente de surpresa, tá? Outro ponto aqui é a preguiça. A preguiça é uma das coisas que vai, de alguma forma, aí, se manifestar quando você está passando por um ataque espiritual. Por quê? Quando você está ocupado e principalmente concentrado em alguma coisa que faz bem para você, o seu trabalho, alguma atividade, algum hobby, né, que você tenha, essa energia ela vai ter dificuldade de se conectar com você. Vamos supor que você está fazendo uma atividade física. Atividade física, na tabela de frequência, ela é considerada como alta frequência. Então por isso que faz muito bem para o nosso corpo físico, mas também faz muito bem para a nossa alma, né? Depois da gente fazer uma atividade, a gente se sente ali geralmente bem, né? Se sente com uma energia bem equilibrada, vamos dizer assim. Então essa energia ela vai ter dificuldade de se conectar com você. O que ela vai fazer? Ela vai jogar você no sofá, na cama, ela vai trazer para você talvez uma dor de cabeça, talvez uma dor nos ombros, uma dor nas costas, ela vai te causar aí essa sonolência repentina também para que você durma, e quando você dorme você fica muito mais suscetível, lembre que eu falei que em algum momento, né, no início do vídeo, você fica muito mais suscetível a esse tipo de energia, porque a sua alma ela está fora do seu corpo. E quem libera o ectoplasma não é o corpo físico, é a alma. E esse espírito ou essa energia que foi enviada aí para você, ou quer te pegar, né, de alguma forma, ela tem facilidade de, digamos que, conectar ou ver, aparentemente, né, falando, a sua energia pura, que é a sua alma. Então ela vai ter aí esse contato, né, maior também com você. Então ela pode jogar você numa preguiça muito grande. E tudo isso, pessoal, não é que existe algo direto fisicamente que a gente consiga ver, né? Não é que assim, olha, pega a preguiça e joga nessa... Não, ali é toda uma energia de concentração. Então a energia em si, ela vai ficar jogando preguiça em cima de você, até que você se alinhe com a energia da preguiça, entende? E aí se você já está numa energia um pouco mais baixa, vai ser muito fácil de você se alinhar, né, com isso. E aí é quando isso vai e entra no seu campo energético e fica aí, né, de alguma forma prejudicando você, tá? Acabou que eu falei, né? Algumas coisas aqui também, como dores físicas que podem sim surgir e aparecer. A mais comum delas é no ombro. É um peso muito grande nos ombros, dor aí nas costas, tá? Só que a dor nas costas do ataque espiritual, geralmente ela é em cima, tá? Ela não é tão embaixo, né? Que mais perto da lombar. Ela é mais na parte de cima, que se eu não me engano seria cervical, né? Ou no meio também da nossa coluna, tá? Porque são energias que elas vão literalmente pesar. E se for um espírito obsessor, ele tende a ficar aqui atrás de você, tá? Não é para assustar, né, ninguém, mas geralmente os espíritos obsessores, eles ficam bem aqui. Ou aqui do nosso lado, né, mais ou menos do nosso lado, ou aqui atrás nessa região, independente aí do lado, eles gostam muito do lado esquerdo, né, que é onde a energia ela tende a entrar aí uma circulação um pouco maior, tá? Então é interessante você observar sintomas físicos também, mas não deixe de procurar o médico, tá? Outro ponto também que pode ser sintoma, digamos assim, não em você, mas no seu ambiente. Coisas quebrando, queimando, principalmente eletricidade. Por quê? Você vai lembrar que eu falei para você que nós temos um campo eletromagnético. Então está tudo conectado de alguma forma. E essas energias também possuem esse campo eletromagnético. Então, a depender da densidade, do tamanho da vibração da energia, da potência, né, que ela vai ter, ela pode trazer problemas para o seu lar, ou para o ambiente que você está, ou até mesmo, como é muito comum também de acontecer, para o seu carro, tá? A inveja está muito ligada com a questão também dos bens materiais, né, que a pessoa tem. Geralmente, em primeiro lugar, com quem a pessoa é, ou quem ela transparenta ser, né?
ou a visão que o outro criou dela também, né? Porque não tem como a gente saber realmente quem é a pessoa ali como um todo. E depois ela vai para o lado do material. Geralmente, carro, eletrodomésticos, né, aparelhos eletrônicos podem dar problema quando o ataque espiritual ele vem através aí da energia da inveja ou, né, do olho gordo, aí cada um conhece de uma forma, tá? E quando é uma questão mais espiritual, você pode começar a sentir presenças na sua casa, no ambiente que você está, você pode começar de alguma forma a perceber luzes queimando, aparelhos aí estragando também, tá? Tem muito a ver com essa energia. E um ponto que eu deixei aqui até separado, né? Eu coloquei como quarto ponto pra gente trabalhar, é o seguinte: essas energias, elas utilizam de pontos fracos que você já tem. E aí, por isso que a gente sempre vai falar do conhecimento, do autoconhecimento. Por quê? Quando você sabe que você tem um ponto fraco, que pode ser chamado também de sombra ou de defeito, se você quiser chamar assim, tá? Eu prefiro trabalhar com a luz e com a sombra. Essas energias, elas vão detectar, porque isso está na sua energia. Então, por exemplo, a sua mãe, ela talvez não veja que você tem essa sombra, mas a energia que vê energia, ela vai ver que você tem um ponto de sombra aí que ela pode utilizar como meio para adentrar na sua energia. E que pontos, Leonardo, poderia ser esse? Vício, comportamentos e situações também relacionadas aqui com as suas emoções, com a sua alimentação, tá? Uma coisa que pouca gente sabe, a nossa alimentação, ela contribui para a nossa vibração. Então, se você come um alimento energeticamente considerado denso, isso vai afetar você, porque você enviou isso para dentro do seu corpo. E você tem um campo eletromagnético que está girando em volta do seu corpo, que está ligado com a sua alma, o cordão de prata, etc. e tal. Mas todo alimento que você ingere, ele também vai impactar na sua vibração. Existem, né? Olha só... Pessoal, voltei e do nada começou a tocar uma música aqui que eu nem estava ouvindo anteriormente e no computador ele estava desligado, ele ligou sozinho e começou a tocar essa música. Não sei se saiu aí para vocês, não sei nem se vai ter algum problema no YouTube que a gente não pode estar colocando áudio, né, de outros artistas aí, mas você vê como que a espiritualidade trevosa, né, ela tenta atrapalhar a gente. Eu quero dizer mais para você. Antes de eu iniciar esse vídeo, eu fiz algumas tentativas de gravação e eu não estava conseguindo gravar. E assim, com coisas que geralmente não acontecem, tá? Então, eu entendo que é um vídeo muito importante e peço também que você venha compartilhar com outras pessoas, que você deixe também o seu like, a sua curtida, que é importante para que o próprio YouTube, né, a gente sabe que a gente lida aqui com um algoritmo, ele possa levar esse vídeo a mais pessoas também, tá? Mas voltando aqui ao nosso assunto, então é muito importante que você se torne consciente do seu lado sombra e também do seu lado luz, né? Porque através do seu lado luz, você consegue encontrar aí esse equilíbrio, esse caminho do meio para que essas frequências, elas não venham a se conectar com você. Mas preste muita atenção nos seus comportamentos, nos vícios, nas palavras que você fala, no que você vê de conteúdo, no que você consome de alimento, mas no que você consome também da mídia, porque tudo isso está levando frequência para a sua escala de vibração, que vai de alguma forma trazer nessas conexões a facilidade com essa conexão mais baixa ou não, certo? E aí, Leonardo, dito tudo isso, o que fazer, né? Como que eu posso me proteger, me cuidar, etc e tal? E a primeira coisa, o que seria não se alinhar com a frequência. Então aqui eu diria que podemos trazer como primeiro cuidado a consciência. Porque a partir do momento que eu passo a olhar para mim e perceber que existe em mim uma mudança energética, sendo que nada ao meu redor aconteceu para que essa mudança ela poderia ter acontecido, eu começo já a ficar um pouco mais consciente. Por que eu estou me sentindo irritado? Se eu estava muito bem até agora. Por que eu estou angustiado se nada aconteceu que possa explicar essa angústia? E outra coisa, pessoal, que eu quero dizer aqui para você, tá? Principalmente os casos de espíritos obsessores. Quando eles não conseguem atingir você, diretamente falando, eles vão utilizar pessoas e coisas ao seu redor. Eles podem até mesmo utilizar seu animal de estimação, tá? Provavelmente tem alguém aqui que está vendo esse vídeo que vai ter relatos, sim, de animais de estimação que já sofreram ataques que, digamos que talvez seria para você e não conseguiu chegar até você de uma maneira aí tão forte assim. Então eles utilizam o animal para quê? Para desestabilizar a pessoa. E aí, desestabilizando a pessoa, eles conseguem entrar, tá? Então, assim, é muito sutil tudo que eu tô falando aqui para você, mas se você tem uma consciência corporal, uma consciência espiritual, uma consciência até na base mesmo do conhecimento, né, que o mundo ele pode proporcionar para você, mas de você se auto-observar, você vai conseguir aí se tornar muito mais, digamos que, consciente, né, de acordo com esses conhecimentos também. Outra coisa que eu coloquei aqui é os banhos energéticos.
As ervas, pessoal, elas têm um poder na nossa vida assim que a gente nem imagina. Tem um estudo, né, que mostrou, foi colocado uma erva em um microscópio, só que era um microscópio energético, né? E essa folha ela foi cortada. As energias elas se reconectam. Então você corta uma folha no meio e você separou, só que as energias ali do corte elas se reconectam em si e essa energia ela permanece, né, naquele pedaço ali de folha, aqueles dois pedaços, né, na verdade, que eles foram separados. Então é muito importante o banho energético para limpeza, para proteção, né? Eu tenho o e-book que está aqui abaixo, tá? Tô falando, né, sim, para poder divulgar para você também que precisa de ajuda, quer indicar para alguém, mas se você tem algum banho que, por exemplo, você já sabe, já conhece, deixou de fazer, faça esse banho. E é importante que você crie uma rotina, seja ela semanal, quinzenal, mensal, tá? Limpe também a sua casa, faça defumação na sua casa. Tem aqui no canal também um vídeo ensinando a defumação do café, que é muito boa, não só pra gente, mas a defumação do café ela ajuda também no mundo, tá? Se você não sabe disso, a espiritualidade de luz, ela consegue utilizar a defumação que você está fazendo na sua casa e levar isso para outras casas e outros lugares no mundo que está precisando também daquela energia. Então você não está ajudando somente a você, mas está ajudando outras pessoas também. Tá? Outro ponto aqui de cuidado ou de melhora, né, caso você esteja passando já, é tomar sol, tá? O sol, ele é um revitalizador. Então, quando você se expõe, né, ao sol de maneira adequada, né, se cuida, passa, né, protetor e etc., você está dissipando essas energias. O sol está ligado ao elemento fogo, e o fogo ele é um transmutador energético. Por isso que quando você vai na praia, né, você fica muito bem depois. Não só pela água sal, né, que você vai ali se banhar dela também, e você vai ter já essa limpeza energética, mas também pela questão do sol, porque ele vai revitalizar a sua energia. Tá? Então, evite de ficar sempre fechado dentro de casa, em ambientes, por exemplo, escuros, né, com cortinas fechadas, com luzes apagadas, aquela energia assim bem densa, porque tem a ver também, tá? Então evita esse tipo de questão sempre que você puder, se todo dia for possível para você, se expõe aí um pouquinho ao sol, tá? Outra coisa é o aterramento. O aterramento ele pode ser feito na grama, na terra, na areia, né, nas pedras também. Você que, por exemplo, mora em apartamento, o que você pode fazer? Você pode ter na sua casa um caixote, né, ou uma pequena caixa, como por exemplo uma caixa de areia ou aquelas caixas de massa, né, de construção, com pedras, tá? E quando você sentir necessidade ou se você quiser criar um ritual, você vai simplesmente pisar naquelas pedras ali descalço, sem sapato nenhum, porque elas vão puxar a sua energia. Ou você pode até sentar aí no sofá da sua casa, né, botar os pés 15, 20 minutos nessas pedras também, que vai estar ajudando você. Agora, se você tem a possibilidade de pisar na grama, de pisar na terra, na areia, no barro, né, também pode ser, tá? Ou no chão, assim, né? Pessoas que moram, por exemplo, em fazendas, né? Em lugares rurais que não tem asfalto, pisar ali também vai ajudar a descarregar. Entrar em contato com as árvores, se você abraçar uma árvore, né? Estar em contato com a natureza como um todo, com seus animais também, já é uma forma de você conseguir dissipar essas energias, tá? Porque a natureza ela tem um potencial suficiente para transmutar essas energias de você, como a gente falou aqui nos banhos energéticos também, tá? Escalda-pés, também trouxe aqui para você. Tem pessoas que preferem, né, o escalda-pés ao invés do banho, porque ele é um pouco mais prático, então você pode fazer o escalda-pés também para a sua proteção, para a sua limpeza, defumação na sua casa. Em você também, quando você fizer a defumação na sua casa, você pode passar, né, o defumador em sentido horário ao seu redor 3 vezes, tá? Emanando ali limpeza, proteção e etc. Oração, também eu coloquei aqui. A oração a gente faz, por exemplo, antes de dormir, ao acordar, em momentos aí do nosso dia. E quando eu falo aqui, pessoal, de oração, eu não estou falando de súplica, tá? Porque a súplica, ela está numa baixa frequência também. Eu estou falando de oração quando você está bem, tranquilo, né? Quando você pede ali proteção, agradece, né, a proteção que a espiritualidade ela está enviando para você, tá? Você bem relax, né? Vamos dizer assim, não naquela coisa do desespero, tá? Plantas também, muito importante que você tenha plantas em casa, plantas de proteção, plantas de limpeza, como por exemplo a pimenteira, né? Ela é um detector natural da inveja, né? Aquela questão, a gente sabe de quando a pimenteira morre, né? Alguém vai na sua casa, aquela coisa toda, ou você vai em algum lugar e você volta, percebe uma modificação nas suas plantas, ela absorveu a energia que estava em você. Então é hora de descartar, né? E comprar outra aí, se for o caso, mas tenha plantas, pesquisa aqui no YouTube ou no Google, né? Plantas de proteção, plantas de limpeza, e tem aí na sua casa também, tá?
E o último ponto que eu trouxe é você utilizar mantras e frequência. Desde o início desse vídeo, nós falamos sobre frequência. Então, existe aqui no YouTube várias frequências disponíveis, tá? Até aí 1000 Hz ou mais de 1000 Hz para você colocar. Então, quando você limpa uma casa, quando você estuda, trabalha, né? Se for possível, dentro da sua realidade, bote essa frequência. Tem frequência para dormir, tá? Então, você pode colocar a frequência no seu quarto para você dormir, que vai estar ajudando você também nessa limpeza, nessa proteção. Pode colocar aqui no Google frequência de limpeza, de proteção. Bota na sua casa, no ambiente, né? Bota no seu fone de ouvido, faz uma meditação também. Então esses são os cuidados que geralmente nós podemos ter para nos livrarmos dessas energias, certo? Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês aí pelo menos um pouquinho e que você também possa ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo. Deixa aqui abaixo para mim o seu relato em relação a essas experiências. Deixa aqui abaixo também possíveis temas que a gente possa trazer aos finais de semanas aqui nesse canal. E eu quero lembrar você que acabou de sair do forno o nosso curso de baralho cigano intitulado Ciganos da Estrada, o Ptah Povo Cigano. Eu quero convidar você a vir aprender a ler o baralho cigano comigo. Estou esperando você. As informações elas estão aqui abaixo na descrição. E se você prefere aprender a ler o tarô, também tem curso de tarô aqui abaixo na descrição para você, certo? Então é isso, no demais a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão pela sua presença e namastê!